dia tão esperado por todos, porque o Pazuello logístico foi lá à CPI do Senado. Não foi o que a gente esperava, porque ele estava bem treinado para mentir. Mentiu para chuchu, não é? Mentiu de... E ele tem, como é general, ele fala como se estivesse falando para a tropa, né? Mas, de qualquer maneira, o pessoal podia ter apertado um pouco mais. Mas isso não acabou. Vai continuar amanhã, porque a sessão foi suspensa, tem 23 senadores inscritos para fazer perguntas, e até os que já fizeram o relato podem fazer pergunta de novo. Isso ia avançar a noite afora, passou para amanhã. Tem uma frase aqui do Paulo Coelho, do grande escritor Paulo Coelho, que acompanhou de fora do Brasil, que eu acho muito pertinente. Ou a CPI penaliza a mentira, ou a mentira acaba com a CPI. Porque não é possível a gente ver um atrás do outro, né? Foi o próprio ministro atual da Saúde, o Queiroga, mentindo. Foi o ex-secretário de Comunicação, Van Garter, mentiu para burro. Agora vem o ex-ministro da Saúde, o Pazuello, o logístico, o general da ativa e tal, mentindo com a finalidade de proteger sempre o capitão Cloroquina. Houve um treinamento com media training durante dias, ele adiou a participação dele na CPI, inventou aquela história, ou não, que estava convivendo com gente que teve Covid. Depois conseguiu o habeas corpus para não falar e acabou falando, talvez criou uma certa perplexidade entre o pessoal da CPI, mas o que ficou é que ele tentou proteger, mais um que tenta proteger o capitão Cloroquina, mentindo e mentindo. Mentiu sobre o problema da falta de oxigênio de Manaus, mentiu sobre o contrato da Pfizer, mentiu, olha, impressionante. Impressionante. Então essa frase aqui do Paulo Coelho tem a ver. Ou a CPI penaliza a mentira, ou a mentira acaba com a CPI. Porque a gente fica assistindo a tudo isso e fica incomodado. E os próprios senadores também, o relator, o presidente e tal, ficam incomodados. Porque o sujeito diz que tem uma espécie de juramento, não com a mão em cima da Bíblia, como a gente vê em filmes, parece que nos Estados Unidos é assim, promete que não vai mentir, que vai dizer toda a verdade, chega lá e não diz verdade nenhuma. Vai continuar amanhã, a partir das 9, a musa lá da cloroquina vai passar para a semana que vem, a Mayra, a rainha da cloroquina, que defende o uso da cloroquina, foi lá a Manaus para incentivar esse uso. E vamos ver como é que vai dar. Vamos ver se amanhã o pessoal, se ele vai continuar mentindo, certamente continuará, né? E curioso que fica o Flávio Bolsonaro olhando reto para ele, né? Como quem diz aqui, a outra lá, Carla Zambelli, também apareceu por lá. A tropa governice está preocupada e foi lá para tentar dar uma força, vamos dizer, ao general Pazuello, que foi muito bem treinado para mentir. Eles são bons de mentiras. Na hora que diz que o presidente... Não, o presidente nunca interferiu, nunca me disse nada e tal. E o que ele fala por aí, as opiniões, não, isso aí é coisa dele, eu não tenho nada com isso e tal. E o oxigênio deu datas erradas. E ele quebrou a cara ali porque tem o Eduardo Braga, que é do Amazonas, o presidente da CPI, o Aziz, do Amazonas, e é inacreditável que o Aziz perguntou para ele assim, e aí, por que o senhor então, primeiro ele leu, fiz isso, fiz aquilo, bilhões foram entregues aqui, milhões, não sei o quê, falava bilhão com uma tranquilidade, eu fiquei achando até, pelo que ele leu, que Oswaldo Cruz, Vital Brasil, Carlos Chagas, esses grandes cientistas ligados à medicina, são fichinha na frente do general Pazuello. Mas aí o Aziz perguntou, e aí, por que o senhor saiu então, foi demitido? Ele falou, não, missão cumprida. Missão cumprida é a morte no momento nós temos 440 mil mortos e o número de casos sobe a uma velocidade muito grande, apesar que o número de mortes está diminuindo, o número de infectados cresce muito.